dia para você ligado aqui na tela da TH Mais Band. Eu sou a Marion Dori e você acompanha a partir de agora, junto comigo, as notícias que foram destaque nesta última semana. Está no ar o Band Litoral. E a gente começa esta edição falando da Gangue do Ouro. Bandidos derrubam uma idosa, atacam corredora e ainda ostentam os roubos nas redes sociais. A reportagem é do Marcelo Moreira. Os roubos de joias em ouro estão cada vez mais frequentes e violentos. Anéis, alianças, correntes e pingentes do metal precioso viraram uma obsessão dos ladrões. Esta idosa foi atacada quando voltava das compras. O homem de bicicleta percebe uma corrente em ouro presa ao pescoço da mulher. Dá a volta e arranca o objeto de valor da vítima, que com a violência do criminoso cai e bate com a cabeça no chão. Repare que ele ainda dá meia volta e mesmo com a idosa caída no chão, termina de puxar a correntinha do pescoço da idosa e na sequência foge. Logo, os vizinhos se aproximam e socorrem a idosa, que sofreu ferimentos por todo o corpo. Este roubo foi em São Vicente, na Baixada Santista. Na vizinha Santos, o roubo de uma correntinha em ouro teve até uma live. Isso mesmo, o ladrão permaneceu o tempo todo ao vivo numa rede social, onde comemorou o ataque a uma corretora de seguros que corria na orla da praia. Ele só lamenta que não conseguiu pegar a corrente em ouro. Deu só o pingente só. Ah, não. Só o pingente só. Mas diz que o pingente deve lhe render um bom dinheiro. Eu vou na hora, porém é ouro, filho. Tá chapando o seu louco. O tamanho do bagulho. Raizóio, mas é o pingentão chumbadão, louco. Vai bater umas 4 gramas só o pingente, louco. E depois, ainda na live, promete voltar à praia para tentar localizar a corrente, que ainda pode estar jogada em algum canto do calçadão. Eu vou estar lá, ela continuou, não caiu no chão. Eu vou dar uns 10 aqui. A corretora de seguros também foi às redes sociais para fazer um alerta sobre o ataque que tinha sofrido enquanto corria no calçadão da Ponta da Praia, bairro em Santos. Fui até o Ferryboat fazer meu treino de corrida. Na volta, ali na altura do de Boa, 2 caras passaram de bicicleta e pegaram minha corrente. As marcas no corpo da vítima mostram a violência do ladrão ao arrancar a corrente em ouro do pescoço da corretora. Fizeram com tanta força que tá ardendo muito, tá doendo bastante. Meu fone caiu na hora, eu tava tentando entender o que aconteceu, porque os caras foram muito rápidos, tá, gente? Nunca tinha acontecido isso comigo. Fica um alerta aí pras mulheres que treinam sozinhas. Esta foto pode ajudar a investigação. O registro foi feito por um fotógrafo profissional que tira fotos dos corredores que fazem exercícios naquele trecho da orla e mostra justamente a dupla de bicicleta cercando a vítima, segundos antes do ataque. Menos de 24 horas depois, minha equipe já estava na rua, nós já temos a qualificação dessa pessoa e é um compromisso nosso que ele seja preso e que ele pague por essa conduta. Covarde. Em São Vicente, o criminoso covarde que jogou a idosa no chão para lhe roubar uma correntinha em ouro também segue foragido. E o outono trouxe um refresco baixando a temperatura, mas tem um alerta para quem sofre com doenças respiratórias. Acompanhe. O outono é considerado a transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. Neste período, as chuvas são mais escassas. No decorrer da estação, a incidência de luz solar diária sobre a Terra diminui e deixa os dias mais curtos, frios e com baixa umidade. Começo agora do outono, ainda em março, começo de abril, geralmente ainda tem alguns dias quentes e aí depois, com o passar da estação, vai começando a esfriar um pouco mais, fazendo essa transição da estação mais quente, que é o verão, para a estação mais fria, que é o inverno. Ou seja, lá mais a partir de maio e junho já é comum de observar dias frios aqui na região. A estação começou no dia 20 de março e termina no dia 20 de junho. E a previsão na região é de chuvas abaixo da média histórica. Mas não podemos descartar chuvas intensas, que podem ocorrer devido às incursões de massas de ar frio.
que também pode provocar a queda da temperatura. Chuvas dentro do esperado para a estação, é mais ou menos o que se espera para esse outono. E quanto às temperaturas, a maior parte dos modelos de previsão climática ainda estão colocando temperaturas um pouco acima da média, como foi durante o verão, que a gente teve muito calor, principalmente em fevereiro. Ainda deve continuar com temperaturas um pouco acima da média, não são mais tantos dias seguidos de calorão, como fez em fevereiro principalmente, mas deve ter temperaturas um pouco acima da média ainda, portanto alguns dias ainda quentes. E também em relação às ressacas, é uma época que começa a ter chegada de sistemas frentes frias, de ciclones extratropicais que afetam talvez nem tanto o tempo, mas a condição marítima. E aí agita a condição do mar, eleva nível de ondas e de maré e traz a condição de ressaca aqui para a região. É uma época do ano que entre o outono e o inverno começa a ter mais frequência de ressacas. O outono também é um período caracterizado por condições climáticas propícias para a propagação de vírus e bactérias. Isso acontece por causa das baixas temperaturas e o tempo mais seco. As doenças mais comuns do outono são as das vias respiratórias, entre elas rinite, sinusite, gripe, resfriado, bronquite e asma. E isso se atribui à mudança de temperatura, está mais frio, as pessoas ficam mais em ambiente fechado e o tempo está mais seco, favorecendo que as mucosas fiquem mais ressecadas e assim favorecendo as infecções virais. Com a chegada do outono, quais medidas as pessoas tomam para tentar evitar as doenças respiratórias? Me agasalho mais, né? Evito de ficar na friagem, né? Evito água gelada, sempre tenho um casaquinho, ar-condicionado também é péssimo. Me hidratar mais, né? Eu pratico esportes, me movimento muito, né? E tomo muita vitamina C também, frutas naturais no geral. O médico dá dicas importantes para tentar evitar algumas doenças dessa estação. Os cuidados se baseiam em principalmente se hidratar bem, manter uma alimentação adequada, manter a atividade física e se manter agasalhado. A gente fala daquele efeito casca de cebola, que a gente sai de casa com várias roupas e você pode ir tirando ou colocando conforme a temperatura do dia for ficando mais quente ou fria. E você vai conhecer agora o projeto Arca do Saber, que é realizado na cidade de Bertioga. Eu mesma fui lá conferir, acompanhada do repórter cinematográfico Paulo Barrio. Olha só. Que tal estudar assim, olhando para esse visual em meio à natureza? Sem as paredes de uma sala de aula tradicional, essa turma está dentro do chamado Barco Escola do projeto Arca do Saber. Quem explica é a diretora de Educação Ambiental da Prefeitura de Bertioga, cidade onde é possível ter essa experiência inusitada. Quando a gente recebe os alunos, eles têm assim, uma orientação para colocar os coletes e aí a gente embarca nessa aventura, conhecendo um pouquinho desse ecossistema tão rico que é o manguezal. Então a gente já tem um poeminha que fala: no manguezal tem água, tem lama, tem vida e tem trama. A gente parte do flutuante aqui do pier, a gente vai até o Oceano Atlântico, conversa um pouquinho da importância desse oceano que tem para o manguezal. A gente volta falando um pouquinho do ciclo da água, da Serra do Mar, dessa Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica tem o mesmo nome do oceano, e a gente começa então a navegar pelas águas do rio Itapanhaú, falando então do tipo de água, essa água salobra. A gente fala um pouquinho sobre esse rico ecossistema de vida do manguezal, as espécies de plantas que desenvolvem aqui, que não são todas as espécies que conseguem passar parte do dia exposto ao sol e parte do dia submerso no vai e vem da maré. E também toda a trama. Voltando, a gente sai do rio Itapanhaú e volta para o canal de Bertioga. A gente para na ermida de Santo Antônio do Guaibê, fala um pouquinho sobre as passagens do José de Anchieta, que é o nosso santo mais novo aqui no Brasil, que por diversas vezes esteve aqui em Bertioga, uma pessoa que foi muito importante para a região e para todo o sistema biológico, né? A gente fala que o Anchieta foi o primeiro biólogo brasileiro que
relatou as espécies que vivem na Mata Atlântica, as espécies que se desenvolvem nessa região. A duração do percurso da Arca do Saber é de cerca de 2 horas e a embarcação tem capacidade para 36 alunos que contam com o apoio de 4 monitores. A ideia é promover, por meio do aprendizado aqui, a preservação ambiental. No mundo em que a gente vive uma emergência climática e que a gente entende a necessidade de proteger o nosso meio ambiente, a educação ambiental está para isso. Então a gente entende por respeito ao meio ambiente, entender porque ele é tão importante e aprender a cuidar dele. O manguezal, ele é um ecossistema muito conhecido pelo sequestro de carbono. Então ele ajuda a gente a reduzir as mudanças climáticas, reduzir o clima, mas também ele é um berçário da vida marinha. Então várias espécies, como o camarão, por exemplo, eles vêm até o manguezal, deixam os filhotes e aqui, como é uma água mais tranquila, mais calminha, eles conseguem se desenvolver muito bem até ir morar no oceano. Então o manguezal ele é muito mais importante do que a gente pensa, e trazer esse significado traz o pertencimento. Né? Então aqui no Barco Escola a gente chama o manguezal de nosso manguezal para reforçar toda essa importância. Os monitores todos daqui são muito legais, são muito responsáveis e também muito atenciosos. Gostei, adorei a experiência, é muito legal se divertir aqui no Barco Escola. Eu adorei, queria vir mais vezes. A aula aqui é gratuita para o setor público e para escolas particulares de Bertioga e tem custo para os demais interessados. É necessário o agendamento pelo e-mail barcoescolabertioga@gmail.com. A Arca do Saber ela sai durante a semana, de segunda a sexta, e no período da manhã às 9 horas da manhã e período da tarde às 13 horas. Então as pessoas interessadas fazem o agendamento e geralmente a gente atende no horário de aula dos alunos. O Arthur se engajou na dinâmica dos monitores e diz que gostou da iniciativa. É divertido, né? Porque a gente sai da escola, né? A gente pode ter contato com a natureza pessoalmente. Eu recomendo, porque é muito legal, é uma forma de aprender e se divertir ao mesmo tempo. Tá aí a dica, a Arca do Saber na cidade de Bertioga. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado importante para você. Para saber tudo o que acontece aqui na Baixada Santista, acesse o portal TH+, th+.com.br/Baixada Santista. Aliás, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na sua tela para acessar diretamente todo o conteúdo. Portal TH+. Acesse th+.com.br/Baixada Santista, acesse e saiba mais. E agora sim, um rápido intervalo comercial, mas não sai daí. Daqui a pouco eu tô de volta, até já! TV Tati agora é TH+ Band. Estamos de volta com o Band Litoral aqui na tela da TH+ Band, falando agora da Páscoa que tá chegando. Mas será que vai ser doce? Será que a gente vai conseguir comprar um ovo de chocolate? Tá tudo tão caro? Confere aí na reportagem. O coelhinho da Páscoa já deu as caras por aqui. Neste supermercado em São Vicente, impressiona a variedade de ovos de chocolate em meio a uma decoração que chama a atenção da clientela. Faz parte de um conjunto de estratégias para aumentar o faturamento, segundo o gerente geral. Bom, a expectativa é grande, é sempre de crescimento, até porque a estratégia que nós fizemos é para ter um crescimento. E aí a facilidade que nós temos aqui é o cartão. Em 10 vezes sem juro, o cliente pode fazer nossos cartões, pode aproveitar as ofertas. Temos muitas promoções no período da Páscoa. Hoje nós temos bastante ovos com 50% na segunda unidade. E aí tem a parte do valor e do cartão, que tem a parte da facilidade do cliente comprar em várias vezes sem juros, né? O Leandro está de olho nos preços para dar conta do que vai ter de gastar para agradar os filhos e o sobrinho. No mínimo uns R$200 aí, para 3 crianças. Tem que escolher uma marca e ali pesquisar o valor mais justo, digamos assim, né?
Aqui o ovo de chocolate mais em conta é este, com 45 gramas por R$ 14,99. E o de maior valor é este, com mais de meio quilo, por menos de R$ 100. E se comprar a segunda unidade, tem desconto. E a expectativa é de crescimento no faturamento nesta Páscoa em relação a igual período do ano passado, não só neste supermercado, inclui a região da Baixada Santista e Vale do Ribeira. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista do Vale do Ribeira é muito otimista. Apesar dessa alta muito grande no cacau, de quase 189% nesses últimos 2 anos, os ovos estão com preços em torno de 15% a mais do que o ano passado. Mas como é uma das terceira melhor data do ano, ela tem um apelo emotivo, familiar, que as pessoas querem comemorar. Então o sindicato está com uma expectativa em torno de 4% até 5% em relação ao ano passado de crescimento nessa Páscoa. Na companhia da avó, o pequeno Noah e o irmão Brian estão empolgados com a época mais doce do ano, com a possibilidade de ganhar ovo de Páscoa. Eu adoro. Por causa do chocolate ou do brinquedo? O brinquedo. O brinquedo? O chocolate também é gostoso? Sim. A gente não pode nem dar para os filhos maiores, porque o preço que está realmente está muito caro. Então, esse ano só para os netos mesmo, são 3, né? Então eu tenho que pesquisar bastante. Nossa, para mim é uma data maravilhosa, a gente, né? É a ressurreição de Cristo, então a gente tem que comemorar muito, né? E se é dessa forma, dando ovo de Páscoa, que seja, né? Porque chocolate, de qualquer forma, traz a felicidade para qualquer um. Chocolate é maravilhoso. Ainda falando sobre essa data tão esperada, tão especial que está chegando, tem gente criando alternativas para essa data, como o ovo de Páscoa de empada. Gente, assim fica difícil fazer dieta, né? Olha só. Olá, tudo bem? Vamos aprender com a Fernanda como fazer o ovo de Páscoa de empada, isso mesmo. Fernanda, é fácil? É super fácil de fazer, bem tranquilo. Ano passado a gente fez uma edição especial de algo que eu queria que fosse diferente. Foi um sucesso de vendas, né? E a gente aderiu ao nosso cardápio e esse ano a gente está fazendo novamente para essa Páscoa. Bom, vamos aos ingredientes então, né? Certo, vou mostrar para vocês. É 1 quilo de farinha de trigo que eu utilizo, meio quilo de margarina para massa e uma gema. E aí eu misturo tudo. E para fazer o recheio, o que vai ser preciso, Fernanda? Para o recheio, a gente vai utilizar 1 quilo de peito de frango. Vou cozinhar ele com 1 colher de colorau, cheia de sopa, uma cebola pequena, picadinha em cubos, 2 dentinhos de alho picados e 1 punhado de salsinha e sal a gosto. Quanto tempo demora para ficar pronto, Fernanda? A massa, eu vou misturar os 2 ingredientes, eu vou deixar descansando meia hora na geladeira, aí eu vou pegar e vou pré-assar, então uns 20 minutinhos no forno. Vamos começar então? Vamos sim. Eu vou colocar aqui, ó, a farinha de trigo, é bem simples, tá? E aí eu coloco a farinha de trigo e a margarina, então com a ponta dos meus dedinhos eu vou tirando e fazendo bem devagar, porque essa massa a gente não vai sovar. Então ela é bem simples de ser feita, tá? Aqui eu vou ir devagarzinho com a ponta só dos dedos até dar ponto nela. Que aí quando eu der ponto, a gente vai obter essa massa aqui. Agora a massa ficou pronta, vou levar para a geladeira por 30 minutos para descansar. Enquanto agora a massa fica na geladeira para dar o ponto ideal, eu vou ir preparando o recheio. Então no recheio aqui eu coloquei a cebola picadinha, o alho picadinho, vou refogar, colocar o frango desfiado. No final coloco salsinha e sal a gosto para finalizar e poder rechear nossos ovos. Agora a massa já ficou pronta, já ficou 30 minutos na geladeira. Vou abrir para colocar na forma para a gente poder pré-assar, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Agora eu já deixei 20 minutos pré-assando no forno, ela fica desse jeitinho. Eu vou rechear
pra gente colocar a tampa nela, fazer a decoraçãozinha e voltar pro forno por mais 20 minutos, aí já tá pronto para comer. Agora eu vou pincelar aqui a gema do ovo para levar para terminar de assar por mais 20 minutos. Quanto tempo demorou para ficar pronto? Mais ou menos 2 horas. Depois desse tempo todo, né? Acho que agora a gente pode desenformar para provar. Vai aí, Mato. Provar? Fica muito bom, Fernando. Que delícia, que bom. Eu sou apaixonada, então acho que todo mundo tá gostando bastante. De chocolate, de empada, é tudo de dar água na boca. Realmente a dieta vai ficar para depois, né, gente? Vamos fazer um intervalo agora? Na volta tem um destaque do esporte. Até já! No programa TH Mais Motor, você vai conferir as principais ofertas em carros, motos, peças e acessórios, sábados e domingos, às 8h30 e de segunda a sexta, às 14 horas, aqui no TH Mais Band. A gente tem um encontro marcado. Estamos de volta aqui com o Band Litoral, como prometido, falando de esporte. Santos Futebol Clube começou mal o Campeonato Brasileiro, né? Perdeu de virada para o Vasco fora de casa. Isso foi no último domingo e esse fim de semana joga contra o Bahia em casa pela segunda rodada do Brasileirão. Mas e aí? Será que o Peixe chega lá? Será? Bom, não sei, né? Acompanha aí a reportagem. O Santos voltou a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e na partida de estreia perdeu de virada para o Vasco por 2-1 em São Januário. Mas qual será a expectativa dos torcedores para essa competição? Eu espero que dê uma melhorada, né? Com a chegada do Neymar, talvez com... A gente ouve conversa sobre Lionel Messi, mas é meio difícil de acreditar numa coisa dessa, mas nada é impossível, né? Eu espero que dê uma melhorada. Das partidas que eu vi, o Santos está num estágio médio, viu? O Santos tem que melhorar muito, principalmente no setor defensivo, né? Tem que melhorar muito a questão de você segurar mais o jogo atrás para tentar avançar o ataque. O ataque tem que melhorar também, mas assim, tá um time regular, médio. Não está ainda à altura daquilo que foi o Santos, da história do Santos. Tem que melhorar e muito. Ser campeão, mas tem que melhorar. Tem que melhorar muita coisa aí. Neymar tem que voltar a jogar. Mas acho que tem chance de ser campeão do campeonato. E agora uma reflexão. A diferença de gerações sempre foi motivo para conflito, né, entre pais e filhos. E atualmente há um desafio extra na comunicação. Os adolescentes criaram na internet uma linguagem própria, cheia de símbolos e códigos com significados que só eles conhecem. Olha só. Adolescer. Não quer ficar excluído, que quer se enturmar. A gente, dependendo, se fecha, não fala com o pai, assim, não se abre com o pai. Por que não fala? A gente tem receio de falar, de ser julgado, sabe? Quando não tem um papo aberto com os pais, o papo vai rolar onde? Com os amigos. Com certeza. E vai rolar com os amigos onde? No celular, ou numa roda que nem essa. Parecem mundos diferentes e muitas vezes são mesmo. Outros tempos, até outra língua. Pais e filhos, entre eles, a distância de nascer em gerações diferentes. Desde que o mundo é mundo, isso tem seus embates, seus conflitos, mas ao redor do planeta as famílias garantem. Nunca foi tão desafiador. Nas redes sociais, perfis se apresentam com figuras e códigos, cada um com seu significado. Aqui, a pílula vermelha e amarela representa os Red Pills, homens que defendem a masculinidade radical. A combinação dos moais com a taça de vinho, os que se consideram raros e intelectualmente superiores. MGTOW, na tradução, homens que seguem seu próprio caminho, defendem o contato com mulheres sem vínculo emocional. Nas postagens, discursos violentos, extremistas e de ódio. Não é exagero, é 100 vezes mais fácil fazer uma mulher se apaixonar por você espancando e maltratando ela.
O dono deste outro perfil se apresenta como alguém que odeia mulheres. Mostramos para este grupo de pais com filhos entre 12 e 19 anos. Como a vida parece quando você para de se odiar e começa a odiar os outros, tá vendo? Ó, que absurdo. Né? Não dá pra entender nada daqueles símbolos. Não. Eles falam outra língua, vocês acham? Totalmente. Sim. Hoje um gesto, uma sigla, uma figura, para nós temos uma interpretação totalmente diferente da deles. Né? O símbolo. Ou seja, do jeito que você mostrou, para mim é uma coisa inocente, para ele é uma coisa totalmente complicada. Totalmente... não dá para entender. Eu acho que a gente está muito aquém do que está acontecendo na verdade. Se a gente quiser saber o que os nossos filhos estão fazendo, a gente precisa mergulhar de fato nesse mundo também, para você saber conversar com o seu filho depois. Parece só um coração, mas basta mudar a cor para mudar também o significado da mensagem. Entre os jovens, esses usos da linguagem, eles são muito nichados, né? Quer dizer, então grupos usam emojis, usam palavras de uma maneira específica que não necessariamente outros grupos usam da mesma maneira. Isso é uma dificuldade imensa que a gente encontra hoje. A série inglesa Adolescência, que virou um sucesso no mundo inteiro, jogou luz sobre o tema. Um adolescente de 13 anos é acusado de matar uma colega da escola. Ele se sente rejeitado pelas meninas e, na internet, se liga a grupos da chamada cultura incel, homens que culpam as mulheres por seu fracasso sexual. O roteiro expõe o enorme desafio das famílias para lidar, na vida real, com o perigo que entra em casa por meio das telas. Acho que a vontade do adolescente em saber, a curiosidade, eu posso comparar com uma sede, e a internet é o hidrante. Vai vir muita água, então ele vai se afogar com aquilo. O que os pais precisam fazer para entrar no mundo de vocês? Entender o lado e ter empatia com os filhos. Assim como a gente também tem que ter com eles. Porque a gente tem que entender que, como eles são de outra época, a gente é da nossa, nosso pensamento vai ser diferente deles. Só que para eles conseguirem atingir a gente de uma forma positiva, eles têm que se colocar no nosso lugar, assim como a gente também tem que se colocar no deles. Talvez eles sejam um pouco mais suscetíveis, mas todo mundo é muito suscetível a isso. Isso tudo é uma responsabilidade da sociedade. A gente não pode jogar toda a responsabilidade só em cima das famílias também. A sociedade como um todo precisa fazer escolhas também. E assim a gente encerra esta edição do Band Litoral. Na próxima semana tem mais destaques aqui da região da Baixada Santista. Até lá! Tchau!